Você vê que tem gente que comunga com mais piedade, gente que comunga com menos piedade. Tem gente que parece que pega a hóstia igual fosse uma bolacha. Tem gente que pega a hóstia que você fala, poxa, essa pessoa sabe que ela está pegando Deus na sua mão. Tem gente que comunga, que volta para o lugar e já começa a conversar com o vizinho, porque não tem piedade nenhuma. Tem gente que volta para o lugar e se interioriza, porque sabe que um Deus entrou dentro da tua alma. O Papa João Paulo II diz: o dom de piedade é o dom que cura a dureza do nosso coração e abre a ternura com Deus. Um dom que cria em nós sentimentos de carinho filial e de profunda confiança em Deus, a quem vemos como Pai providente e bom. Veja que este dom, então, o dom de piedade, é o dom que cura a dureza do nosso coração. É Ele que amolece o nosso coração, para que não tenhamos um coração fechado a Deus, para que não tenhamos um coração de pedra. Então talvez aquele filho que você tem, que não quer saber de Deus, talvez está faltando para ele o dom de piedade. Ele não tem piedade. E por isso que a gente, quando vê uma pessoa de oração, às vezes a gente fala assim, essa pessoa é uma pessoa piedosa. O que então significa uma pessoa piedosa? Significa uma pessoa que abriu o coração para Deus. Então alguém da sua família, um amigo seu que não abre o seu coração para Deus, que está com o coração fechado, ela não está vivendo o dom de piedade. O coração está duro. Então veja, este dom vai abrindo o nosso coração para Deus, vai fazendo com que nós tenhamos carinho por Deus, ternura por Deus. Este dom vai criando em nós sentimentos de carinho filial, isso é bonito. Então o dom de piedade é aquele dom que você vai se colocando diante de Deus como filho. Você entende que Ele é teu pai. Tem muita gente que não enxerga Deus como pai, hein? Ainda nos dias de hoje. Tem muita gente que vê Deus como um policial, que se você errar, Ele vai punir você. Tem gente que vê Deus como um juiz mau, que se você errar, Ele vai te mandar para o inferno. Tem gente que vê Deus e fala, é o cara lá de cima. Não é todo mundo que se relaciona com Deus como pai. Não é todo mundo que compreende essa verdade. Deus é meu pai e eu sou filho. Então, o que faz isso? O que faz eu encarar Deus como meu pai e eu me colocar diante dele como filho é o dom de piedade. Amém? Gálatas 4:6, a prova que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Então se a gente tiver o dom de piedade, esse grito vai sair do nosso coração, Abá, ó Pai, Paizinho. Vai entendendo isso, o dom de piedade, ele tira a dureza do teu coração. O dom de piedade, ele faz com que você se coloque diante de Deus como filho. Você vai criando cada dia mais consciência de que Ele é Pai e que você é filho. Por exemplo, Teresinha do Menino Jesus, ela viveu numa época muito difícil, onde as pessoas não conseguiam entender Deus como Pai.
Ela viveu num período jansenista. Ela viveu num período onde as pessoas enxergavam a Deus de uma forma negativa, de uma forma justiceira, um Deus severo. E Teresinha, preste atenção nisso, a mentalidade de um tempo era essa. Teresinha, ela foge do tempo. E por que ela foge? Porque ela tinha um dom de piedade. Com o dom de piedade, Teresinha diz: não, Deus é Pai. E ela entende então, e é por isso que ela faz a doutrina da pequena via, da criança espiritual, da infância espiritual. Porque Teresinha, já no seu tempo, que se pensava tudo diferente, ela entende: não, Deus é Pai. E como é que age um pai? Mesmo quando o filho erra, o pai sempre está ali com o seu filho. Teresinha vai enxergando um relacionamento, vai se colocando na presença de Deus como pai. E portanto, o dom da piedade, preste atenção, agora vamos para um segundo passo. O dom da piedade vai fazer com que você se torne uma pessoa de oração. Lembra que eu disse, uma pessoa que você vê rezando, você diz: olha, é uma pessoa piedosa. Exatamente, uma pessoa que tem o dom da piedade é uma pessoa que começa a viver a mais sincera oração. Ela tem piedade. Então uma pessoa que tem dom de piedade, ela entra dentro de uma igreja, não para bagunçar, não para conversar, mas ela entra numa igreja para rezar, porque ela é piedosa. Uma pessoa que tem dom de piedade, quando ela comunga, você pode até olhar, às vezes eu aqui do altar vejo vocês às vezes comungando. Você vê que tem gente que comunga com mais piedade, gente que comunga com menos piedade. Tem gente que parece que pega a hóstia igual fosse uma bolacha. Tem gente que pega a hóstia que você fala: poxa, essa pessoa sabe que ela está pegando Deus na sua mão. Tem gente que comunga, que volta para o lugar e já começa a conversar com o vizinho, porque não tem piedade nenhuma. Tem gente que volta para o lugar e se interioriza, porque sabe que um Deus entrou dentro da tua alma. Veja, é o dom da piedade que vai fazer você se tornar uma pessoa de oração. Não tem jeito, não adianta falsificar. Ou você é piedoso ou você não é piedoso. E se você não é, você está precisando então pedir: Senhor, dai-me o dom da piedade, para que eu tenha mais piedade, para que eu seja de maior oração. A piedade é algo que está lá dentro de você. Então você reza porque você entende que você é filho. Podemos cair no erro das falsas orações. Orações que não agradam a Deus. O dom da piedade vai te livrar das falsas orações. Aquela oração que você quer só mostrar para os outros que você está rezando. Quando a gente vê uma pessoa que está fingindo que está rezando, é feio. Não adianta fingir. Não adianta falsa piedade. A falsa piedade é pior do que aquele que não tem piedade. Então o dom da piedade também vai tirar você do erro de cair nessas falsas orações. Quantos só rezam quando precisam, e depois que conseguiu a graça, abandonam Jesus? Por quê? Porque não tem o dom da piedade. Encaram Deus como um mercado: comprei o que eu preciso, agora tchau. Não tem relacionamento de filho. Então o que vai fazer você se relacionar com Deus como filho é dom de piedade. Teresa de Jesus vai dizer que muitos rezam mecanicamente, sem pensar no que dizem. Rezam, mas não pensam no que dizem. O dom da piedade vai te livrar disso. Porque segundo Teresa, isso não é oração. Você começa a falar da boca para fora, sabe nem o que está falando. Quando você reza, você tem que saber o que você está dizendo. Tem que saber o que você está pedindo.
O dom da piedade vai te livrar daquele negócio que a gente tem de só rezar quando tem vontade. O dom da piedade vai fazer você entender que você precisa rezar até mesmo quando não tem vontade. O dom da piedade vai fazer você viver atos de amor, sacrifícios. Ou seja, mesmo sem vontade, eu farei o sacrifício. Uma mãe não cuida do seu filho só quando tem vontade. Ela tem que cuidar. Uma mãe não amamenta o filho só quando tem vontade. Porque há um sacrifício de amor. Há um sacrifício de amor. O dom da piedade vai te levar a sacrifícios de amor. Hoje eu não estou com vontade de rezar nada, mas por amor eu vou rezar. Dom de piedade. O dom de piedade vai fazer com que você diga como os apóstolos: Senhor, ensina-nos a rezar, porque eu não sei rezar. É importante ou não é o dom de piedade? Ainda nessa relação de filho, o dom de piedade é o dom que mais vai fazer você viver aquela passagem bíblica de Mateus capítulo 18, versículo 3. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que vai ajudar você a viver a criança evangélica que o evangelho está pedindo, que você precisa se converter como uma criança para entrar no reino dos céus. Ou seja, começar a lidar com Deus como uma criança, como um filho. É o dom de piedade. A confiança filial. E isso Teresinha também ensinava com muita força. Nós temos que ter uma confiança sem limites para com Deus. No Pai, no meu Pai eu confio, nele eu coloco a minha vida, nele eu tenho toda a confiança, nele eu me abandono. Isso é um filho. Veja, uma criança, ela confia no seu pai completamente. Sim ou não? Confia. A criança nunca está preocupada se hoje vai ter o que comer ou não. A criança não está preocupada com isso. Se vai ter comida, se não vai ter comida. Porque ela sabe que ela vai ter. Ela não está preocupada com o que ela vai vestir, porque ela sabe que ela vai ter o que vestir. Sabe o que significa isso? Confiança. Abandono. Uma criança, ela é abandonada. Uma criança, ela confia. Veja, muitas vezes na nossa vida nós faltamos com a confiança. Nós não confiamos em Deus. E como é que eu sei que eu não confio em Deus? Quando você fica preocupado demais. Fica preocupado demais com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai fazer, com o que vai pagar aquela conta. Você começa a ficar preocupado, porque lhe falta confiança, lhe falta abandono. E o que vai te trazer isso é o dom de piedade. O dom da piedade vai ajudar você a ter fé na providência de Deus. Ele conhece as minhas necessidades. Ele cuida dos pássaros. Quanto mais de mim que sou seu filho. Então, sem dúvida alguma, nos falta piedade.